Bem-vindos, pessoal, a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje estou com meu amigo Alberto Gobo Neto, formado em Ciências da Computação, com 2 especializações na área, e eu quis convidar, hoje para ele conversar um pouquinho com vocês sobre toda a experiência, que ele teve na vida dele de concursado e depois indo para uma área de empreendedorismo, mas eu não vou adiantar os fatos para ele contar toda a história para nós. Mas o que eu queria falar para vocês é que a gente tem 2 cursos já do Neto, que a gente chama ele de Neto, em vez de Alberto Gobo Neto. Então a gente tem um curso muito interessante, dia 26 de junho, já está no nosso site, que é o Decifre, Influencie Pessoas. E depois a gente tem um outro curso, dia 27 de julho, o Poder da Ação. Depois o Neto vai contar melhor o que é esse curso, para vocês ficarem bem interessados, mas para já saber que a inscrição já está lá no site. Então, bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui no teu canal, me senti lisonjeado pelo convite, muito obrigado pela sua oportunidade. E é isso, eu venho da área da ciência da computação, é uma área totalmente da ciência exata, muito lógica, muito sistêmica, com 2 especializações na área. E como é que começou essa minha carreira de concursado? Eu sempre escutei muito da minha mãe, da minha tia, a necessidade de você fazer um concurso, de você ter uma estabilidade financeira, ter uma profissão já bem consolidada. E aí de tanto você escutar isso, toda a família tem, da tua adolescência também, você acaba seguindo isso. Só que paralelo a isso, eu tenho uma experiência muito positiva do meu pai como representante comercial. Então meu pai sempre foi um vendedor nato, se relacionava muito bem com as pessoas, e tem esse feeling apurado para vendas. Então eu sempre vi desde pequeno ele visitando clientes, viajando, e você sempre pega a questão do perfil profissional, sempre vem muito mais do pai do que da mãe. Isso a psicologia explica. Então, mesmo concursado, trabalhando numa instituição consolidada, algo me faltava, ainda tinha essa veia empreendedora ainda a ser desenvolvida. E aí então, há aproximadamente 4 anos atrás, eu resolvi convidar um colega meu de profissão, da instituição financeira, a montarmos uma sociedade. E uma primeira dica que eu dou aqui é, na hora de montar essa sociedade, quem é que você vai escolher. Eu tive uma grata surpresa e uma grande coincidência que deu certo. Mas normalmente as pessoas escolhem o seu sócio por uma afinidade, ou por amizade, ou talvez por um parentesco. Às vezes você acaba querendo ajudar uma pessoa da família, vamos montar uma sociedade. Só que a grande parte das vezes, a grande maioria das vezes isso não dá certo. Então hoje, se eu fosse voltar no tempo e montar essa sociedade, o primeiro ponto eu ia me autoanalisar. Tenho que me conhecer primeiro. Eu preciso saber como que eu tomo a decisão, como é que é meu estilo de liderança, por que eu tomo as decisões da maneira que eu tomo, e a partir de um autoconhecimento, então aí sim eu vou buscar uma pessoa que vai me complementar. Então, buscar pessoas que têm um perfil comportamental oposto ao meu. E aí sim a sociedade ela tem mais chance de dar certo. Então, tu buscou empreender e abrir o teu próprio negócio, porque... não vou dizer frustrado, mas tu sentiu que tu não estava realizando todo o teu potencial, todo o teu sonho? Exatamente. Então quando você vem dessa área muito exata, muito lógica, muito sistêmica, pelo meu perfil ser muito comunicativo, muito influente, você acaba gastando uma energia para se submeter a uma coisa mais caixinha fechada, mais sistêmica, Então esse gasto de energia acaba chegando no final do dia, você está exausto, tem a percepção de que não produziu tudo que poderia produzir, Então faltava esse algo mais, e aí isso me levou a empreender. Só que esse empreender, ele foi num momento da minha vida também um pouco crítico, porque o primeiro filho, o filho pequeno em casa, então tem toda aquela questão da demanda, junto com o trabalho na instituição financeira, e então eu não tinha 100% da atenção para essa empresa nova e também não conseguia suprir todas as questões em casa, Isso começou a gerar um conflito muito forte, sabe?
um desgaste nos meus relacionamentos pessoais com meu filho, com a minha esposa, né? E até na época apareceu uma alopecia areata na minha cabeça, que eu nem sabia o que era essa doença autoimune, né? Simplesmente um dia eu fui cortar o cabelo e apareceu um buraco aqui na minha cabeça. E o barbeiro lá que estava cortando o cabelo, ele pegou o espelho, assim, no final do corte, quando ele mostra assim, o espelho aqui atrás, aí quando eu olhei assim, um buraco aqui na minha cabeça, eu falei, o que é isso, cara, né? Aí ele falou, não, acho que você machucou. Aí eu falei, não, não machuquei. Nossa. E aí ficou aqui um buraco, aparecendo o couro cabeludo aqui. Simplesmente apareceu um buraco. E eu fui atrás de um monte de dermatologista e coisa e tal, e exames, e não se detectou nada. E chegou na conclusão de que era um estresse, era uma coisa emocional. Nessa época, né? Nessa época tu estava nessa busca que tu não sabia muito bem o que. E a empresa ela precisava ter, todo o início, né, mais complicado, ela precisa ter resultado, né? Então você precisa demandar na empresa, tem o filho pequeno em casa, precisa também demandar, tem o trabalho. Então acabou tudo junto, né? Acabou levando um estresse muito grande. E aí eu cheguei num ponto que eu precisava buscar uma solução. As coisas como estavam caminhando na minha vida, os resultados que eu estava tendo não estavam nada satisfatório, né? Então essa guinada eu procurei mais um desenvolvimento pessoal, porque se eu não tenho esse resultado é porque falta alguma coisa. Claro. Porque se eu tivesse tudo, eu teria um resultado diferente, né? Então eu fui buscar conhecimento para me desenvolver, mais a minha inteligência emocional, né? E aí fui indo para essa parte mais de desenvolvimento pessoal, liderança, aperfeiçoar meu estilo de comunicação, né? E aí isso tudo me trouxe uma bagagem muito grande na parte de coaching, na parte de análise de perfil comportamental. Então hoje, por exemplo, para eu conversar na linguagem de uma pessoa, para eu conseguir me conectar com ela é muito mais fácil, né? Então eu consegui melhorar o meu relacionamento em casa, né, com a minha esposa, com o meu filho. No meu trabalho também eu consigo ter um relacionamento melhor com os meus subordinados, né? Tudo isso em função dessa busca de um autoconhecimento que veio de uma necessidade pessoal. Tu conseguiu ter uma aceitação melhor de tu ter um trabalho, né, o teu primeiro trabalho, né, que tu continuas lá não sendo, vamos supor, empreendedor, assim, ter uma aceitação melhor. Depois tu tem o teu segundo trabalho como empreendedora, a tua empresa, né? E agora esse terceiro trabalho, que seriam então as palestras, os cursos, desse autoconhecimento que tu está ajudando a ti mesmo e agora ajudando as outras pessoas. Exatamente. Então essa busca, na verdade, trouxe algumas reflexões que eu não tinha até então. Se você for analisar uma área da tua vida que mais está doendo, uma área da tua vida que mais te incomoda, né, que não está legal, muito provavelmente nessa área você está se contando historinhas. E o que são historinhas? Historinhas são justificativas para aqueles resultados medíocres. E quando eu falo medíocres não é tão pejorativo, medíocres é porque está na média, né? Mas talvez você não esteja confortável com a média, você quer mais. Então, quando você olha para uma área da tua vida que você está tendo resultados medianos, muito provavelmente você não está tendo a atenção necessária naquela área, você não está tendo autorresponsabilidade naquela área. E eu vou te dar um exemplo. Meu casamento, por exemplo, não estava indo tão bem naquela época porque eu estava me contando uma série de historinhas para justificar o meu resultado. Então, quando você fala com essas historinhas, você tira a responsabilidade tua e joga para outra pessoa. Porque a tônica do ser humano é essa. Eu não quero mudar, eu quero que o meu marido mude, eu quero que a minha esposa mude, eu quero que meus filhos mudem. A culpa nunca é tua, é sempre do outro. Exato, eu quero que o meu chefe mude, mas na verdade a mudança tem que ser em você. Você não consegue mudar o outro, mas você consegue mudar. Então, na medida que você primeiro muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, você acaba impactando todos os outros. Então, quando eu parei de contar a historinha e eu assumi a responsabilidade, né, para isso, estou sendo autorresponsável, eu começo a gerar resultados diferentes. Então, é isso. Quando você olha para uma área da tua vida que você está mais desconfortável, que você está tendo resultados mais medianos, é porque você não está sendo responsável. Você não está assumindo as rédeas. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei me desenvolver como pessoa para assumir a responsabilidade de mudar o meu casamento.
Eu tenho que mudar. A forma como eu estou me relacionando com a minha esposa não está legal, eu tenho que mudar. Para mudar, eu tenho que me conhecer, preciso conhecer por que ela age dessa forma, por que eu estou agindo dessa forma. Então, é consciência. Se você fazer uma metáfora, como se tivesse um feixe de luz assim no centro de uma sala, e a sala toda está escura, e você está enxergando só o que esse feixe de luz está te mostrando ali. Só que quando você começa a se questionar, o questionamento leva à reflexão, e a reflexão traz consciência. É o mesmo que eu pegar esse feixe de luz e começar a colocar nos cantos da sala e começar a ver o que tem por trás disso aí. Então eu começo a ter consciência de por que eu estou agindo dessa forma, né? Então essa é a grande questão. Perfeito, e eu achei muito legal que a gente conversou nos bastidores, não hoje, no outro dia, que a gente estava conversando sobre os cursos, né, do princípio influência em pessoas e poder da ação, e tu me ensinou um fato que eu fiquei, nossa, bem pensativa em relação a mim e outras pessoas que eu convivo. Que tu comentou assim comigo, às vezes no final do dia, né, tu falou do teu caso pessoal, tu estava assim super estafado, sem energia, né, e não conseguia saber o porquê disso, né? E daí tu comentou assim comigo que com esse teu autoconhecimento, né, tu mergulhou nesse autoconhecimento, nesse estudo, tu verificou que tu não estava confortável, né, primeiramente no que tu estavas trabalhando, porque naquele ambiente que tu estavas, tu não podia ser o neto. Lembra que tu me comentou? Eu achei tão interessante isso, porque a gente tem que saber se conhecer, saber que nem falo também só a relação de trabalho, mas a relação também da família, né, ou dos amigos, né? A gente às vezes tenta ser uma pessoa que não é a gente, para a gente conseguir amizade, aceitação, e isso a gente tem um gasto de energia tão grande porque a gente não está sendo a gente, né? Exato. E eu queria que tu contasse isso um pouquinho, porque eu achei muito interessante essa parte que também... Então, hoje, conhecendo mais o meu perfil comportamental, eu sou uma pessoa bem extrovertida, bem comunicativa, gosto de me relacionar com pessoas, né? E eu tenho uma certa dominância porque eu também gosto de tomar decisões, eu gosto de correr riscos, né? Então, o que acontece? As pessoas que têm esse perfil parecido com o meu, enfim, elas tendem a gostar de tomar decisão, de se conectar com outras pessoas. E no momento que você está num ambiente onde você é muito sistêmico, onde você é muito lógico, muito racional, você acaba gastando uma energia muito grande para se adaptar àquele meio. Quando você não tem consciência do teu perfil e que o meio está exigindo você se adaptar, você faz isso no piloto automático e você não vira a chave para voltar de novo para quem você é. Entendeu? Então há uma diferença entre se adaptar e se flexibilizar. Então, quando você tem consciência do teu perfil comportamental, do que você gosta, do que você não gosta, como que você age, que nem eu falei, tomar decisão, como que você toma decisão, como é que é o teu estilo de liderança, né? Então, no momento que você tem essa consciência e você também tem consciência do meio que você está inserido, seja no teu profissional, seja no teu pessoal em casa, o que o meio que você está inserido exige que você se torne, né? Aí quando você tem consciência dessas duas coisas, você consegue se flexibilizar. O que é isso? Você sabe que você é de um jeito e você, por circunstância desse meio, você se flexibiliza, talvez para ficar um pouco mais organizado, porque eu como influente, eu sou uma pessoa por natureza desorganizado. Eu às vezes vou perder o horário de uma reunião ou de um compromisso porque eu vou estar conversando com um amigo na rua ou respondendo um WhatsApp ou alguma coisa assim. Então o influente ele tem uma dificuldade em se organizar, né? Se planejar, ele faz coisas impulsivas, ele é o visionário, ele é o criativo. Então nesse ambiente dessa instituição financeira eu estava precisando diminuir a minha influência e aumentar a minha conformidade. O que é o conforme ao analítico? Então aumentar o meu poder sistêmico de planejar, de colocar as coisas certinhas, né? Então no momento que eu tenho essa consciência eu consigo flexibilizar para isso, mas eu sei que eu não sou assim, e quando eu saio desse ambiente eu posso voltar a ser neto, porque eu tenho consciência disso tudo. Agora, quando a pessoa não sabe
o estilo, o comportamento dela, né? Ela não sabe, não se conhece e também não sabe por que o meio está exigindo isso dela. Ela se adapta. Então, o que ela se adapta? Ela força a se tornar, no meu caso, eu estava me forçando a me tornar mais sistêmico, mais organizado, mas eu ficava depois disso o tempo todo. Quando eu saía do trabalho, eu continuava com essa impressão que tinha que ser, e aí isso vai um dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, você está gastando muita energia, porque você não é quem você é no natural, entendeu? Então o grande segredo é você se conhecer. Conhecer você, conhecer o meio que está inserido, e aí você consegue flutuar. Tipo, em casa, talvez eu preciso ser um pouco mais estável, né? Que é uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais planejador. Mas talvez no meu trabalho eu preciso ser mais analítico, né? Nas minhas palestras eu preciso ser mais influente, mais de me conectar com as pessoas, né? Então essa flutuação, essa flexibilização entre esses meios é importante para isso, para você não ter um gasto de energia, porque sabe que você vai, mas depois você volta na tua essência. Então seria certo eu dizer que essas pessoas, por exemplo, que trabalham num lugar mais rígido, mais pesado, é por isso que na parte, quando vai para a família, por exemplo, vocês até descontam nos filhos. Seria isso a resposta? Que essa pessoa não se conhece realmente ou não sabe, então, virar a chavinha, né? Como tu comentou. Exatamente por isso, né? A pessoa, quando ela não consegue ser a sua naturalidade, ela acaba, na verdade, tendo um desconforto. Quando eu estou fora do meu natural, o desconforto é maior. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente analítica, né, eu só tomo decisão quando eu sei de todos os fatos. Eu tenho que saber todas as variáveis, todas as minúcias antes de tomar uma decisão. Isso é uma pessoa extremamente analítica. Agora, se eu sou forçado a tomar decisões no impulso, para um analítico isso fere muito, né? O paciente é uma pessoa tranquila, né? Você consegue perceber um paciente no tom da voz. É uma pessoa que fala mais calmo, mais tranquilo, ele tende a buscar mais a conciliação e fugir do conflito. O paciente foge do conflito, né? Então, essa pessoa também, para ela tomar decisão rápida, para ela é uma tortura. Se ela tiver que improvisar, um paciente improvisar é uma tortura. Então, se a pessoa não se conhece e o meio que ela está inserido exige isso dela, ela vai o quê? Ela vai começar a ter um desconforto muito grande. E esse desconforto vai permanecer e ela vai seguir nesse estado fora do trabalho, vai chegar em casa, vai estar desconfortável, vai estar incomodada, não está produzindo como ela poderia, sempre com aquela culpa, não está legal o meu trabalho, estou insatisfeito, estou desmotivado. Então, grande parte da desmotivação no trabalho é você não conhecer quem você é, a tua essência, e como você aplicar os seus melhores dons, a tua melhor capacidade, né? E isso acaba refletindo em outras áreas da tua vida. Nós somos sistêmicos. Aquela história que a gente escuta que eu saio do trabalho, deixo meus problemas no trabalho, chego em casa, não misturo as coisas, não é bem assim. Não é bem assim. Então uma coisa é interligada com a outra, né? Então, se eu não tenho essa percepção, vai estourar em outro lugar. Foi o que aconteceu comigo. No início, quando eu estava montando a empresa, estava esse turbilhão de coisas, deu essa alopecia areata, né, estresse, e aí eu tive que ir para esse lado do desenvolvimento pessoal para ter uma solução. E isso foi o que resolveu todos os percalços que tinham até então. O pessoal fazendo o curso aqui na LM, Poder da Ação contigo, Decifre, Influencie Pessoas, porque o pessoal de casa deve estar super curioso, então, sobre o perfil, de tu te conhecer. Fazendo esses 2 cursos, a gente consegue realmente se enxergar. O Decifre, Influencie Pessoas é um curso para os alunos conseguirem decifrar as pessoas, pegar algumas características de se essa pessoa é mais influente, se ela é mais analítica, se ela é mais estável, se ela é mais paciente, enfim, vai ter essa instrução, vai se conhecer também e vai aprender a conhecer outras pessoas. E como que os perfis se relacionam, como se eu, um dominante, por exemplo, como é que eu me relaciono com um analítico, como é que eu me relaciono com um paciente, né? Eu sou casado com uma estável, né, com uma paciente, e eu influente e dominante. Então, antes de eu ter essa consciência,
era estresse, era para sair uma briga, né? E hoje reverteu o cenário. Hoje eu sou extremamente grato por ser casado com uma pessoa que me complementa. Então, na verdade, só esse conhecimento já muda os teus relacionamentos, claro, né? E o poder da ação, ele é um treinamento para você tirar os teus planos do papel, tuas metas, objetivos, colocar em prática. Ele é um manual prático para você agir, sair da zona de conforto. E quando eu falo zona de conforto, às vezes o pessoal vem aquela questão que para sair da zona de conforto eu tenho que sentir dor, eu tenho que... não, na verdade isso não, na verdade, aquela história no pain, no gain, não. Na verdade, sair da zona de conforto simplesmente é você fazer diferente. Se eu não estou sendo um bom pai, o que é sair da zona de conforto? É fazer diferente, experimentar algo diferente para ter resultado diferente. Então, não necessariamente o sair da zona de conforto é uma coisa que vai te trazer dor, que vai te trazer... Não, a ideia é você se perguntar, né, o que está de errado e como que eu posso agir de uma outra forma. Então, o poder da ação tem esse viés. Tirar do papel tuas metas, objetivos e agir. Sair da zona de conforto. E o Decifra Influência em Pessoas é análise de perfil comportamental. Eu te agradeço a tua presença. O programa foi super bom. Só que é curto, né? A gente tem que terminar o papo, vamos continuar depois aqui nos bastidores. Só vou frisar de novo, pessoal, 26 de junho, Decifra Influência em Pessoas e 27 de julho, Poder da Ação, tá? Então, te agradeço mais uma vez e eu gostaria que tu deixasse o teu contato e também desse uma palavrinha final para esses empreendedores. Cláudia, muito obrigado por essa oportunidade, por esse espaço. Tá? Nas redes sociais, Neto Gobo, Neto com 2 T's, Gobo com 2 B's. Tá? Vocês podem, tem o Instagram, tem o Facebook. E a dica que eu daria, na verdade, para quem está querendo empreender ou para quem está iniciando um negócio, é se conhecer. E no momento que você sabe as suas habilidades, no que você é muito bom, ao mesmo tempo você sabe aquelas áreas que você precisa desenvolver. E não necessariamente você precisa desenvolver todas as áreas, mas talvez buscar alguém que vá complementar isso, né? Então, o grande X da questão é você buscar quem vai te complementar. E não, às vezes, buscar alguma pessoa exatamente igual ao teu perfil, né? Que vai ter as mesmas deficiências, né? Não existe perfil melhor que o outro, né? Existem perfis mais apropriados para uma coisa e mais apropriados para outra, né? Então, o grande conselho que eu daria para quem quer empreender é se conhecer no que você realmente é muito bom, conhecer o que falta complementar e buscar isso. Te agradeço mais uma vez. Até um breve Time to Talk by LM.